Bom, próxima palestra, uso de reguladores vegetais. Vamos convidar o Almirca para falar. Beleza? Obrigado. Bom dia. Depois desta brilhante palestra, eu não sei se vou conseguir estar à altura de um auditório tão grande. E, além disso, acho que nós temos sempre com os colegas brasileiros um pequeno problema de comunicação. Ele é resultado de uma coisa, que é nós em Portugal vemos novelas brasileiras e vocês no Brasil não veem novelas portuguesas. E, portanto, nós estamos habituados a ouvir o português do Brasil e vocês não estão habituados a ouvir o português de Portugal, salvo aqueles que têm relação com Portugal ou que têm mais uma... Então, eu atrevi-me a pôr aqui uma lista de sinónimos, porque há uma série de palavras que nós utilizamos e que no Brasil utilizam-se ligeiramente diferente, com termos ligeiramente diferentes. Portanto, são termos que nós vamos usar na palestra, não é? Depois há palavras que nós não usamos na palestra, eu penso não usar, mas há aquelas que são perigosas, não é? Como, por exemplo, quando nós utilizamos a palavra rapariga, estamos a falar de uma menina de uma forma delicada e, portanto, não é ofensivo, está bom? Se eu, por acaso, usar essa palavra, não se ofendam. Pronto. Bom, então a minha palestra vai ser sobre o tema que já estava lá atrás no título e este é um índice da palestra, aproximadamente. Vamos começar a falar de hormonas e reguladores vegetais e portanto, a ver se... Portanto, o que é um regulador vegetal? O regulador vegetal, o termo também, utilizam-se vários termos e aqui os termos têm algum sentido de discuti-los. Utiliza-se o termo regulador vegetal, regulador de crescimento, regulador de desenvolvimento, em alguns casos. Na verdade, os reguladores vegetais são reguladores de desenvolvimento. Eles regulam os processos fisiológicos da planta e podem ser utilizados, portanto, os reguladores, para alterar alguns processos fisiológicos na planta, não só de crescimento, mas de desenvolvimento, ou seja, há fenómenos que não têm diretamente a ver com o crescimento e, portanto, o termo mais adequado é mesmo regulador vegetal ou regulador de desenvolvimento do que regulador de crescimento, que é o termo, muitas vezes, mais usado. Eles distinguem-se por serem eficazes a muito baixas concentrações, da ordem das partes por milhão, e por serem eficazes em processos muito específicos. O que também os caracteriza é por serem dependentes de uma série de fatores, ou seja, nós, para aplicarmos um regulador vegetal, nós podemos aplicá-lo numa cultivar, numa variedade, ele é eficaz, na outra não é, num momento é eficaz, num outro não é, e, portanto, é uma confusão. Não é fácil aplicá-los, não é fácil aplicá-los devidamente. Pronto. Os reguladores, tenho aqui também a questão das hormonas. Nós temos as hormonas, utilizamos os dois termos, hormonas, hormônio, aqui no Brasil, não é? E os tradicionais são aqueles 5 grupos, não é? As auxinas, citoquininas ou citocininas, as giberelinas, o ácido abscísico e o etileno. Mas depois há toda uma série de outras substâncias que eu tenho ali do lado direito, que são substâncias também com efeito hormonal. Elas não estão tão bem caracterizadas, estão muito mal caracterizadas, digamos, na sua aplicação em citros, mas elas têm efeito. Nós estamos trabalhando com algumas delas, particularmente, ultimamente, temos estado a trabalhar com o ácido jasmónico e podem sair aí coisas interessantes em relação até ao controle dos psilídeos a partir do ácido jasmónico. Ou seja, algumas destas substâncias podem ter efeitos específicos que podem ter, portanto, ser importantes a esse nível. Pronto. A questão de usarmos hormônio e regulador vegetal são coisas diferentes e habitualmente nós usamos como sinónimo. Hormona é aquilo que a planta produz e, portanto, a planta produz as hormonas e transloca-as dentro da planta e elas têm o efeito depois noutra parte da planta. São, portanto, substâncias naturais e, como tal, não têm nenhum perigo para a saúde humana.
Já o regulador vegetal, elas são substâncias que são aplicadas à planta. Portanto, quando nós falamos de uma hormona, falamos de algo que há na planta. Quando falamos do regulador vegetal, estamos a falar de algo que nós aplicamos à planta. Tá? Toda a gente está a compreender? Sim? Um pouco estranho, mas pronto, mas vai. Ok. Portanto, quando nós aplicamos um regulador vegetal, ele pode ser uma substância natural ou não. Em alguns casos, nós aplicamos substâncias que existem na natureza. Noutros casos, nós aplicamos substâncias que não existem na natureza. Elas não existem na natureza, mas elas têm um efeito semelhante às hormonas que existem dentro da planta. No caso das giberelinas, nós aplicamos as próprias giberelinas naturais que existem na planta. No caso das auxinas, nós raramente aplicamos as auxinas que existem na planta. Aplicamos substâncias que têm efeito auxínico, mas que não existem na planta. Tá? Elas podem ser, portanto, tóxicas, em alguns casos, e em alguns casos são. No caso das auxinas, há substâncias bastante tóxicas. Portanto, colocam-se questões ao nível da segurança alimentar, ao nível da segurança dos próprios trabalhadores que as aplicam e, como tal, portanto, podem haver perigos para as pessoas. No caso do etileno, inclusivamente, que é uma hormona gasosa, pode haver perigo de explosão, em alguns casos. Pronto, passando ao ciclo da frutificação. Bom, o ciclo da frutificação, eu vou mostrar aquilo que é o ciclo de frutificação nos climas subtropicais. Porque realmente, quando nós falamos do ciclo de frutificação aqui em São Paulo, é muito complicado. Aquela fotografia que está ali ao lado, que está mais com efeito decorativo, mas foi uma fotografia que eu tirei agora aqui anteontem, e falar de estados fenológicos numa planta daquelas é uma coisa muito complicada, porque tem ali 6 floradas diferentes e frutos, portanto, resultados de 6 floradas diferentes. É complicado, não é? Quando nós sabemos que os reguladores vegetais têm efeitos específicos em determinada fase do desenvolvimento do fruto, quando nós queremos aplicar aquilo a uma árvore destas, é complicado escolher qual é o fruto que nós vamos atingir, não é? Pronto. Portanto, o ciclo que nós consideramos é o ciclo em que nós temos a florada, acompanhada da abscisão de botões florais, primeiro, depois da abscisão de flores, depois da abscisão de ovários e, finalmente, a abscisão de frutinhos, quando eles já caem sem o cálice, não é? Portanto, quando já saem, cai o frutinho em si, sendo que não confundir com a queda por ação do coledotricum, que é outra coisa diferente, não é? Pronto. Temos depois a fase do pegamento do fruto, que, no fundo, ela abrange toda aquela fase, todas aquelas quedas. E, portanto, quando nós queremos afetar o vingamento do fruto, ou o pegamento do fruto, portanto, nós temos que alterar alguma daquelas quedas. Há a precisão de botões florais, de flores, de ovários ou de frutinhos. Sendo que o mais eficaz, quando nós pensamos em aplicar reguladores vegetais, é afetar a queda de frutinhos, que são os últimos que caem em cada fase. Temos depois o desenvolvimento do fruto, enfim, e por aí nós podemos afetar também o desenvolvimento do fruto com reguladores vegetais, sendo que temos que conhecer, em primeiro lugar, as fases, fase 1, divisão solar, expansão solar e crescimento lento, e sabendo que este ciclo de desenvolvimento do fruto é, portanto, muito variável em relação de cultivar para cultivar, de variedade para variedade. Bom, as florações, as rebentações, elas, no nosso caso dos climas subtropicais, elas são habitualmente 3, durante variar um pouco, não é? E muito dependentes precisamente do clima. E aqui nós sabemos que as brotações são diferentes, já são muito mais variáveis. E o problema que nós vamos ter com as alterações climáticas é que elas vão ser cada vez mais variáveis e menos previsíveis, não é? Pronto, eu queria mostrar, porque nós usamos depois esta terminologia dos tipos de brotos, não é? Nós temos 5 tipos de brotos, os vegetativos, os mistos e os generativos ou florais, sendo que
quando nós olhamos para a planta e quando nós vemos a florada, devemos privilegiar, devemos, sobretudo, apreciar positivamente aqueles que são os brotos mistos, que são aqueles que têm tendência para dar frutos, mais frutos, pegar com mais facilidade, ter pegamento mais fácil e, por outro lado, dar frutos de maior dimensão e com mais qualidade. O tipo de brotos que surge em cada espécie é muito variável de espécie para espécie, é muito variável de variedade para variedade. E, portanto, nós temos aqui uma grande diversidade de brotos e, portanto, uma grande diversidade de órgãos que contribuem para a frutificação da planta. O processo fisiológico que conduz à floração é, quiçá, um dos processos mais importantes na fisiologia da planta e que nós necessitamos compreender. Portanto, a planta passa por um processo de indução floral. Esse processo de indução floral, ele caracteriza-se por mudanças bioquímicas ao nível do gomo da planta, do ápice meristemático, e esse processo de indução floral decorre por stress térmico ou hídrico e depende muito de fatores endógenos, ou seja, não adianta nós aplicarmos stress hídrico a um gomo que não está predisposto para florir. Não adianta nós termos stress térmico, termos um frio, se o gomo não está predisposto. Portanto, é necessário ter as duas coisas, ter o fator de indução e ter o gomo predisposto. Já agora, e para que não me esquecer, eu não tinha posto aqui, não pus isso na apresentação, mas não quero esquecer de comentar, que é, os dois stresses contribuem para a indução floral, mas não vale adicionar os dois ao mesmo tempo. Ou seja, quando nós temos stress hídrico, se tivermos ao mesmo tempo baixas temperaturas, não acumula, não é dizer assim, nós temos pouco stress hídrico, mas temos frio. Não, o stress hídrico com frio não funciona e frio com seca também não funciona, portanto não somam os dois, não é? Isso é importante termos em consideração. Depois temos a iniciação floral, que é já alguma alteração ao nível do meristema, mas estas fases ainda são reversíveis. Esse é um dos aspectos que é interessante ver. Eles, nos citros, estes processos não estão completamente estudados porque não tem havido, digamos, necessidade disso. Provavelmente nós vamos ter que aprofundar mais estes processos. Nas fruteiras de zonas temperadas, nós sabemos que há retrocesso nestes processos, no processo de indução floral. Aqui eu creio que isso, nós pelo menos nunca estudámos isso e não está bem esclarecido, mas nós até costumamos dizer, eu costumo dar um exemplo no processo de indução floral, quando falamos das fruteiras das zonas temperadas, que é como o processo de indução floral decorre como se nós tivéssemos bolas em 3 copos diferentes. E as bolas passam do copo A para o copo B e depois do B para o copo C, em termos de acumulação de fatores de indução floral. As bolas, quando passam do A para o B, passam por stress hídrico ou passam por frio. No caso das fruteiras de zonas temperadas, passam por frio, exclusivamente. Passam por frio, ou seja, quando há frio, passam para o copo B. Mas se no mesmo dia houver temperaturas altas, ou seja, se houver temperaturas a partir de determinado nível, as bolas passam do B para o A, voltam para trás. Não é? E só com temperaturas amenas é que elas depois passam do B para o C e ficam, digamos, acumuladas, como horas de frio. Portanto, não é um processo em que, digamos, temos uma temperatura e a seguir mudou. Não, há a conjugação de vários fatores aqui. Nos citros nós teríamos que estudar isto melhor, se isto ocorre da mesma forma ou não. Mas é um pouco assim. Quando passamos à diferenciação floral e quando já se formam primórdios dos órgãos florais, aí já o processo não é reversível. Já o gomo que está induzido já não reverte para vegetativo. Pode não brotar. Portanto, pode haver, porque depois é necessário o fator para haver a brotação. Pronto, isso leva a que em diferentes zonas há diferentes brotações e diferentes espécies também têm diferentes comportamentos. Isto são trabalhos que já há algum tempo que foram feitos com algumas destas espécies, com a Satsuma, o Citrus junshiu, com o Citrus trifoliata, aquilo também é conhecido muitas vezes por Poncius trifoliata,
com o género Fortunella ou, pela classificação atual, a Citrus japonica. Portanto, a indução floral, a iniciação floral e a floração ocorrem em momentos diferentes. Isto, claro, também depois vai variar com a zona. E a Citrus chinensis, ou seja, a laranjeira doce, depois tem o processo que nós todos conhecemos melhor. Pronto. Os processos, a nível fisiológico, têm mecanismos moleculares que eu coloquei este esquema aqui, ele não é... não vamos andar muito por estes esquemas, uma vez que o auditório, creio que não é para isso, digamos, é mais para a aplicação prática e, portanto, mas há toda uma série de fatores aqui que contribuem para a indução floral e há outros que contrariam a indução floral. Portanto, isto aqui no que diz respeito ao stress hídrico, o stress hídrico, pois, contribui para a indução floral, mas depois há as gibberelinas, o abscísio, não sei, há várias hormonas ali que têm efeito e, portanto, que podem contrariar o efeito do stress hídrico. A nível da temperatura, nós falamos habitualmente, e com razão, que o frio, portanto, contribui para a quebra, para a indução floral. Mas há diversos autores que dão diferentes temperaturas, ou seja, não há uma uniformidade e não se sabe exatamente qual é a temperatura. Aliás, por aquilo que eu referi anteriormente em relação às temperaturas que podem contribuir para a indução floral e que podem fixar a indução floral, digamos. Portanto, há várias, inclusivamente já há alguns anos, já há referências de temperaturas baixas que não contribuem para a indução floral. Portanto, de alguma forma, aqui a indução floral ela é um processo biológico e, portanto, como processo biológico, ela tem algures um início, tem algures um ótimo e tem algures um máximo, não é? Sendo que depois existirão outras temperaturas que contrariam o processo. Outra questão ainda que se coloca é ao nível dos órgãos de percepção da temperatura. Na maior parte dos estudos sobre o efeito do stress térmico sobre a indução floral referem as folhas como órgão sensor da temperatura. É ao nível da folha que sente a temperatura e que induz o gomo a diferenciar-se ou que induz a floração no gomo. Porém, sabemos que a nível dos gomos, também ao nível dos gomos, eles podem sentir a temperatura e eles podem também, portanto, com base nessa alteração da temperatura, ser induzidos a florir ou não. Ou seja, temos os dois órgãos a atuar. Depois, temos a outra coisa que é importante ter em consideração, que é tudo o que se fala sobre clima, falamos sobre a temperatura do ar. E muito bem, é aquilo que nós podemos medir e é aquilo que nós podemos comparar, medidos em abrigos meteorológicos, em condições de padrão que nos permitem comparar e ter as séries e tudo isso. Mas o que nos importa não é a temperatura do ar, o que nos importa é a temperatura da planta. E a temperatura da planta é uma coisa diferente. A temperatura da planta depende da temperatura do ar, mas depende de outros fatores. Com a mesma temperatura do ar, com radiação, há uma diferença de temperatura do ar para a temperatura da planta, com nebulosidade e até com vento. Portanto, esses fatores meteorológicos contribuem para uma diferença, que há sempre uma diferença entre a temperatura do ar e a temperatura do gomo ou a temperatura da folha. E, portanto, isso vem complicar mais as coisas. Isso faz com que, por vezes, a indução floral possa ocorrer mais facilmente em períodos com nebulosidade, em períodos com vento, do que em zonas onde a temperatura seja baixa, seja a mesma temperatura, mas haja sol ou, por exemplo, ou não haja vento. Portanto, são fatores que afetam bastante. Nós conhecemos, por exemplo, isso bastante bem em termos das fruteiras de zonas temperadas, com o facto de que temos nos Açores espécies que quebram a dormência e que dão flores a temperaturas a que não era suposto darem. Porquê? Porque é uma zona ventosa e com muita nebulosidade. Portanto, há outros fatores que contribuem para essa indução floral, no caso das outras espécies, para a quebra de dormência. Pronto, ao nível das temperaturas, claro, sabe-se que há o efeito da temperatura. Aqui temos, por exemplo, este slide que mostra um bocado também das temperaturas.
mas mostra precisamente aquilo que eu referi inicialmente, que é, em primeiro lugar, é necessário que tenhamos não só a temperatura baixa, mas que tenhamos a predisposição que os gomos estejam predispostos. Portanto, se nós tivermos gomos juvenis, nós podemos ter baixas temperaturas, mas não há indução floral. Se nós tivermos gomos maduros, com altas temperaturas, também não temos indução floral, e temos indução floral no caso em que temos baixas temperaturas e gomos maduros, portanto, para poder dar flor. Isso depois altera o número de flores, aumenta o número de rebentos vegetativos ou de brotos vegetativos. Portanto, nós, quando temos temperaturas mais baixas, na brotação a seguir temos menos brotos vegetativos e temos mais brotos florais e maior número de flores. Este trabalho é um trabalho de colegas brasileiros que eu fui buscar, porque dizem respeito aqui com algumas adaptações que fiz, mas, portanto, que nos dão precisamente essa alteração. E, portanto, os diversos tipos de brotos que nós temos, quando nós temos um aumento da floração, temos um aumento de determinados tipos de brotos e outros que aumentam e depois diminuem. Portanto, quando há um aumento da intensidade do frio e um aumento das horas de frio, das horas de baixas temperaturas, há um aumento do número de flores e há um aumento dos brotos generativos multiflorais, e dos mistos multiflorais também, mas no que diz respeito aos mistos uniflorais, ou seja, aqueles que têm folhas e uma flor, ou que têm só uma flor, há um aumento até determinada acumulação de temperaturas e depois há uma diminuição. Nós depois o que temos é que, em termos de pegamento e em termos de produtividade, nós temos vantagem em nos mantermos dentro de um intervalo ali nesta zona mais. Portanto, nós temos interesse em não ter muitos brotos destes, que sobem lá muito e que não são os melhores em termos de frutificação. Interessa-nos mais ter destes que têm aqui um máximo e depois uma diminuição. Agora, claro, nós não conseguimos alterar as temperaturas. Nós temos que, eventualmente, a única coisa que nós podemos fazer, e isso é um outro campo que não é dos reguladores vegetais, é alterar a diferença entre a temperatura do ar e a temperatura da planta, através de protetores solares que possamos aplicar à planta. Pronto. Preocupação com o frio invernal. Portanto, nós temos grandes variações entre anos, e isso sempre houve, mas provavelmente vamos ter ainda algumas alterações maiores, e, portanto, em algumas regiões citrícolas, os invernos estão a ficar menos frios, e, portanto, isso pode acontecer que com isso haja menor indução floral. Quando nós temos menos indução floral, há uma coisa que é importante também termos consciência em relação à planta. A planta quer florir e ela espera um sinal para florir. Mas se ela não tiver o sinal, ela vai florir na mesma. Ou seja, é uma questão de sobrevivência da planta, não é? E, portanto, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que é aquilo que está a acontecer já. É aquilo que já está a acontecer. Ela não tem o sinal para florir, portanto, não tem aquela marcação do período em que deve florir, então ela vai florir permanentemente, quase, não é? Ela vai, portanto, o gomo que está predisposto para florir não tem o sinal, espera um bocado o sinal, quando não recebe o sinal, floresce na mesma. O que vai acontecer é que, em vez de termos a floração concentrada, temos uma floração cada vez mais escalonada, portanto, e cada vez mais difícil de gerir. Portanto, altas temperaturas diurnas durante o processo de diferenciação floral levam a uma aceleração do desenvolvimento dos gomos e uma antecipação da antes. Esse também é um outro processo que nós temos, que é, portanto, o efeito depois, durante o período de diferenciação floral. Portanto, nós aqui passando do processo de indução floral para o processo de diferenciação floral, ele é acelerado. E depois temos ainda as condições durante a brotação, portanto, aquilo que ocorre durante a brotação. Uma alta temperatura durante a brotação leva a uma diminuição da intensidade da florada. Aqui já não é porque não estejam induzidos, é porque
portanto, pode haver alguma reversão e alguma inibição da floração, portanto, nesta fase aqui. Pronto. O efeito da presença dos frutos sobre a brotação e a floração. Este é um aspecto que é importante ver também e ter sempre muito presente, que é de que forma é que a presença de frutos de uma colheita afeta a floração do ano seguinte. Ela afeta, tendo dois mecanismos, fundamentalmente. A competição por hidratos de carbono, por nutrientes, mas fundamentalmente por hidratos de carbono, e a síntese de gibberelinas pelo fruto. Portanto, ambos fatores contribuem para a inibição da indução floral. Tanto a competição por hidratos de carbono, diminui as disponibilidades de hidratos de carbono e, portanto, diminui a capacidade dos órgãos, dos botões, dos gomos se diferenciarem, evoluírem, e, por outro lado, as gibberelinas, como vimos no esquema lá atrás, elas têm um efeito de contrário à indução floral, de inibir a indução floral. Agora, os frutos, na verdade, eles têm um triplo efeito. Eles não têm só esse efeito. Eles têm um efeito porque a presença de frutos na árvore faz com que as brotações que vêm a seguir sejam menos intensas. Ora bem, se nós temos brotações menos intensas, nós vamos ter menos gomos para dar origem a flores. E, portanto, a presença do fruto na árvore não tem só um mecanismo de inibição da indução floral, ele tem um mecanismo, no fundo atua por um processo também de diminuição da brotação, diminuição do número de brotos. Ora, os brotos que têm mais capacidade para florir são aqueles que, estando maduros, tendo completado o seu desenvolvimento, são relativamente jovens, são das últimas brotações. Brotações com mais de um ano, ou gomos com mais de um ano, eles não contribuem para a florada, não contribuem para a produção, muito raramente contribuem, só em termos de recurso. Portanto, se nós temos muita presença de frutos na árvore, temos menos brotações. Além disso, inibe a quebra de latência dos gomos, portanto, menor porcentagem de gomos brotados, e inibe a indução floral. Portanto, eles inibem os dois processos. Portanto, há aqui um triplo efeito, sendo que a intensidade de cada um dos efeitos depende da espécie, portanto, do genótipo, e, obviamente, estão relacionados com o clima também, com o ambiente. Bom, então, mas como é que nós podemos intervir aqui com os reguladores vegetais? Portanto, a regulação da floração é algo que é complicado. Portanto, nós podemos induzir a floração em termos de processo agronómico, técnicas culturais. O que nós podemos praticamente fazer é stress hídrico. Depois, a inibição da floração, sim que ela ocorre pela presença de frutos e pelas gibberelinas. Portanto, nós, atuando com gibberelinas, nós conseguimos inibir a floração, conseguimos diminuir a intensidade da floração. Para provocar a floração é mais difícil, nós podemos aplicar os inibidores da síntese de gibberelinas, mas é menos eficaz. Portanto, aqui tenho o efeito da idade dos gomos sobre a brotação, gomos com mais de um ano, aquilo que já tinha referido há pouco, portanto, posso passar adiante. E o controle da floração, portanto, temos as duas coisas, estímulo ou diminuição de intensidade. E eu vou passar, uma vez que já vi que já estou aqui com o tempo passa mais depressa do que se pensa. Portanto, a aplicação da gibberelina A3, que é o ácido gibberélico, também designada por ácido gibberélico, reduz a intensidade da floração. Portanto, aqui eu agora vou falar em alguns tratamentos e, sem analisar muito os números, o que vou dizer simplesmente, para ser mais rápido, é quais são os efeitos. Portanto, a aplicação de gibberelinas não há dúvida nenhuma de que inibem a floração e, portanto, são capazes de reduzir a intensidade da floração e, ao reduzir a intensidade da floração, fazem com que as flores que ficam tenham maior qualidade, ou seja, sejam flores com ovários mais desenvolvidos e, portanto, com maior condição para vingar, para vir a dar fruto. Quanto ao estímulo da floração, ele é muito mais complicado. Tem havido experiências com o paclobutrazol, que é um inibidor da síntese de gibberelinas, mas os ensaios com paclobutrazol dão resultados nos casos, não dão noutros. Não é um tratamento que se possa dizer apliquemos ou apliquem, porque vão ter um estímulo da floração. É muito mais complicado. É difícil a sua eficácia, além de depender da existência de gomos preparados para isso e todo o outro processo.
Fatores que determinam o pegamento. Portanto, os fatores que determinam o pegamento são uma série deles, que são aqueles que fazem com que a flor se transforme num fruto e, fundamentalmente, têm a ver com qualidade da flor, competição por nutrientes, presença de folhas, presença de sementes e intensidade da floração. Portanto, as flores com maior qualidade são aquelas que têm um ovário mais desenvolvido e elas têm mais condição para vingar. Se nós tivermos maior competição por nutrientes, a probabilidade de vingamento é menor, e, portanto, vai ser mais difícil termos um bom pegamento. A presença de folhas favorece o pegamento e, portanto, se nós tivermos flores colocadas em inflorescências com folhas, elas têm mais tendência para dar fruto. Depois temos a presença de sementes. A presença de sementes, que é problemático, nós na Europa não queremos sementes porque queremos o fruto para fresco, e aqui, enfim, a coisa pode ir também nesse sentido com o tempo, mas todo o frutinho que tem semente tem maior tendência para dar fruto. E, portanto, bom, aqui temos depois a intensidade da floração. Portanto, quando nós temos maior intensidade da floração, obviamente que a percentagem de vingamento é inferior, a percentagem de pegamento, mas não só, a percentagem de pegamento é inferior, como eu aqui, portanto, os botões florais, quando temos menor intensidade de floração, são maiores e portanto, desenvolvem-se melhor e, portanto, a queda também vai alterar. Quando nós temos brotações mais intensas, que é o caso de cima, muitas vezes há uma maior queda logo de botões florais, de flores, enquanto nós temos menor intensidade de floração, vai haver maior retenção dos frutinhos e, portanto, só caem depois já na queda de junho como frutinhos. Ia passar aqui, pronto, isto se calhar já. E, portanto, aqui temos uma outra coisa que também é importante, que é a perda de matéria seca da planta em termos de efeito fisiológico e de efeito sobre a planta em geral e sobre a produtividade. Quando nós temos intensidades de floração muito grandes, temos não só uma queda grande de botões florais, flores, frutinhos, como temos também uma grande queda de folhas, porque há uma competição grande e temos perda de folhas também, que são a nossa fábrica de hidratos de carbono, a nossa transformação de nutrientes. Portanto, o que é necessário ter para um bom pegamento? Ter muitas flores, mas não excessivas, que o processo de pegamento ocorra num pomar bem tratado com boas condições e minimizar os problemas fitossanitários. Na verdade, aqui nós podemos depois atuar, como já vimos, depois atuar depois ao nível da regulação dos tratamentos com a aplicação de gibberelinas. A aplicação de gibberelinas é eficaz porque as gibberelinas estimulam o desenvolvimento do fruto, portanto o frutinho aumenta de tamanho quando nós aplicamos as gibberelinas, reduzem a queda e aumentam o vingamento. Portanto, quando nós aplicamos as gibberelinas, há uma diminuição da queda logo a seguir e vamos ter um aumento do vingamento. Embora esta diminuição, este aumento do vingamento, ele não é sempre garantido. É uma coisa que é importante nós termos em consideração. Ou seja, mesmo aquilo que nós dizemos que é fixo, que as gibberelinas aumentam o vingamento do fruto, o pegamento do fruto, aumentam nos casos e noutros não. E, por exemplo, este aqui são 2 ensaios feitos em parcelas muito próximas, uma da outra, e num caso há um aumento significativo do pegamento do fruto e noutro caso não há. Aliás, ensaios feitos aqui com o amigo Diamantino, que está também aqui connosco hoje. E, portanto, esse aumento do pegamento não é um dado adquirido sempre. Depende de vários fatores. Que fatores é que são? O fator interno da planta, mas também as condições de aplicação. E as condições de aplicação estão em várias coisas, inclusivamente no molhante que nós aplicamos. Qual é o produto que nós aplicamos para fazer com que a solução adira à planta? O pH desse molhante, por exemplo, pode aniquilar completamente as gibberelinas. Portanto, estes tratamentos têm que ser muito bem caracterizados. Portanto, se nós tivermos, por exemplo, um molhante que seja alcalinizante, acabou. Não temos eficácia. Se a água tiver um pH elevado e não aplicarmos um acidificante, também, ou seja, se o pH for
alcalino, não temos efeito. Noutros casos, nós temos efeito, aqui neste caso, nós temos efeito das gibberelinas, é a linha que está ali a azul, a aplicação do ácido gibberélico, reduz a queda, mas depois mais à frente pode haver um aumento da queda subsequente. Portanto, nós temos uma maior competição à frente e temos um aumento da queda e, portanto, podemos não ter, no final, grande efeito sobre o vingamento do fruto, sendo que há depois uma outra técnica, que é a incisão anelar, que é mais firme, digamos, em termos de aumentar o pegamento do fruto. Bom, aqui temos também efeito da incisão anelar, eu se calhar passava à frente disto. Algo que continua a ser sempre eficaz também, a aplicação de gibberélico com 2,4-D pode ter efeitos bastante bons em termos de vingamento e aumento do calibre do fruto. O aumento do calibre do fruto, só para que não é um tema central aqui, mas o aumento do calibre do fruto com auxinas é algo que também, de uma forma geral, é eficaz, embora esta aplicação seja com as tais auxinas que têm problemas ambientais, por um lado, e, por outro lado, a caracterização da sua aplicação, ou seja, o momento da aplicação, a concentração da substância, tem que ser muito bem caracterizada para cada variedade. Porque senão, bom, e a aplicação de auxinas, além disso, eu costumo dizer que não é boa para cardíacos. Porque quando nós vemos a aplicação de auxinas, depois passada uma semana, habitualmente mete medo. Porque começamos a ver frutinhos amarelos e parece que aquilo vai tudo cair. Claro que quando nós temos, então, frutos em diferentes fases de desenvolvimento, a coisa piora ainda. Bom, eu passava então aqui um dos últimos slides já, que é o que é que nós podemos efetivamente aplicar nos citros. Portanto, as gibberelinas, elas são eficazes para diminuir a intensidade da floração, são eficazes a estimular o pegamento do fruto, embora com uma caracterização para cada variedade que nós temos que ter. Diminuem o fendilhamento do albedo, isto é importante para a fruta fresca. O creasing, elas diminuem o creasing, portanto, aplicadas já mais tarde, obviamente, não é na altura da floração, como no caso do pegamento do fruto. Elas atrasam a maturação e a senescência da casca e, portanto, para quem faz fruta fresca, é interessante manter a fruta com maior vitalidade, a casca com maior vitalidade. Diminuem a intensidade dos defeitos da casca também, portanto, para fruta fresca é também importante, e mantém a qualidade do fruto em pós-colheita, portanto, permite uma maior qualidade do fruto em pós-colheita. As citoquininas, nós não falamos nelas, mas elas podem estimular o vingamento do fruto, particularmente em laranjeiras. E estas aqui também são, no caso das citoquininas, podem-se aplicar substâncias naturais ou substâncias da indústria química. As auxinas, monda de frutos, aumento do calibre final do fruto e diminuem a queda de fruto antes da colheita, que é o último tratamento, é aquele que, digamos, está mais bem caracterizado e que é mais seguro utilizar, embora depois com problemas que se podem colocar ao nível das limitações legais. Bom, e temos o etileno, que é utilizado na aceleração da maturação externa do fruto, na desverdização. Limitações ao uso de reguladores de crescimento são muitas, portanto, a pouca reprodutibilidade das respostas, ou seja, é aquilo que nós já havíamos a falar, portanto, tem que ser caracterizado por variedade, por planta, por caracterização da cutícula, formulação química, molhante, pH, tudo isso. Portanto, e isso faz com que nós podemos ter um tratamento que vimos num artigo ou uma empresa que disse o ácido gibberélico faz isto, mas depois nós aplicamos e não fez nada. Não fez nada porque aquilo não se reproduz, não é. A dificuldade de determinar o momento ótimo da aplicação, portanto, porque as hormonas são eficazes em determinado momento e algumas delas têm um momento muito específico. Por exemplo, para aumentar o calibre do fruto, é necessário aplicar quando o frutinho tem 10 milímetros e não quando tem 8 nem quando tem 15. É muito específico e, portanto, muito difícil de determinar. Há efeitos secundários. Quando nós aplicamos uma substância, num determinado momento, ela pode ter... Utilizamos para um processo que nós queremos alterar, mas ela vai alterar toda uma série de outros processos. Além de que
pode ter efeitos tóxicos, como no caso das auxinas, que têm efeitos tóxicos depois sobre a folhagem, portanto, sobre as folhas que estão em crescimento. E, portanto, há aqui vários aspectos que têm que ser salvaguardados. Diferenças entre espécies e cultivares, toxicidade dos produtos. Bom, nós estamos a trabalhar por uma citricultura mais sustentável. Portanto, é importante conhecermos os reguladores vegetais, mas numa fruticultura mais sustentável, numa citricultura mais sustentável, a sua utilização é limitada por estes aspectos higiênico-sanitários e, portanto, tem que ver com a toxicidade dos produtos. E, portanto, nós temos que conhecer estas substâncias. É bom que se saiba que algumas podem ser utilizadas, mas exigem um bom domínio técnico dos fenómenos e temos restrições legais a elas. Algo que nós podemos fazer e que é uma saída, digamos assim, é a utilização de bioestimulantes que muitas vezes têm precursores das hormonas e que podem fazer o mesmo efeito sem ter as consequências ambientais e as restrições legais que têm os reguladores vegetais. Portanto, é uma alternativa, digamos assim. Agora, isso significa que nós temos também que conhecer os reguladores vegetais e conhecer os efeitos hormonais e ver, dentro dos bioestimulantes que vão surgindo no mercado e que são muitos, quais são aqueles que têm efeitos, que têm uma determinada hormona ou que têm um precursor de uma determinada hormona e que podem ser utilizados, portanto, para esses efeitos de estimular processos e tal, né? E os bioestimulantes, no fundo, têm a mesma dificuldade dos reguladores vegetais, que têm que ser bem caracterizados para que processos, em que estado, em que fase da planta é que devem ser aplicados. Bom, resta-me agora aqui uns últimos slides de agradecimento à BioRar e ao Rafael Araújo em particular, não só por ter patrocinado a nossa vinda, mas também pela hospitalidade e por nos ter levado a uma série de pomares, a uma série de sítios aí já. Agradecer também ao Centro de Citricultura e particularmente ao Dirceu pelo convite para esta palestra e ao Fundo de Citros e ao Juliano Aires, que é sempre o apoio aqui no Brasil, o grande amigo que é. E não podia deixar também de mostrar este último slide. A homenagem a um amigo, a um grande amigo e, no fundo, nós vamos fazendo novos amigos, já fiz novos amigos agora durante estes dias que aqui estou e farei mais certamente, e isso é importante nós também fazermos amigos, é se calhar mais importante do que produzirmos laranja, ou produzimos laranja precisamente para viver melhor e para fazermos amigos. E portanto deixo esta homenagem aqui a um grande amigo. Muito obrigado. Aqui está o lugar para pergunta. Bom, gente, vamos abrir espaço para uma perguntinha. O tempo da gente é bem curto. Quem quiser fazer uma pergunta, tem uma aqui, ó. Pode fazer. O senhor quer vir mais para cá? Que vai dar interferência. Professor, a umidade relativa do ar tem influência nesse florescimento ou pouco influi? A umidade relativa do ar, em termos de indução floral. A umidade relativa do ar, o que pode influenciar é a temperatura, basicamente. E a umidade relativa do ar está relacionada muitas vezes com a nebulosidade e com a radiação. E, portanto, isso sobretudo vai afetar a diferença entre a temperatura do ar e a temperatura do órgão. Ou seja, eu acredito, mas não, eu creio que pelo menos não tenho dados sobre isso, mas acredito que um aumento da umidade aumente o diferencial de temperatura entre a temperatura do ar e a temperatura da folha ou a temperatura do gomo. Tá? Portanto, é por aí que pode haver esse efeito. No período em termos de temperatura, num período de seca, pois para o stress hídrico, uma umidade relativa baixa aumenta a seca na folha, portanto, porque aumenta a evapotranspiração e a transpiração da folha. Tá? Obrigado, gente. Obrigado. Pode falar uma perguntinha? Bem rápido. Estamos apertados no tempo. Fica na hora do intervalo, aí você conversa com ele. Então, obrigado.